Então, o que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui é que, às vezes, quando nós vamos falar, a gente engole a letrinha U, a letrinha I em algumas palavrinhas, mas é importante que a gente saiba a maneira correta de escrever, porque não é tudo que a gente escreve da maneira com que a gente fala, certo? Então, na número 11, eu só quero que vocês prestem bastante atenção nas palavrinhas que nós escrevemos lá na atividade 9, para que a gente perceba que, às vezes, quando nós vamos falar, a gente engole algumas letrinhas, tá bom? A última atividade de hoje é a número 12. As palavras a seguir apresentam ditongos, que são quando duas vogais ficam juntas na mesma sílaba. Agrupe cada palavra em sua respectiva coluna de acordo com os critérios. Então, eu tenho aqui no quadrinho algumas palavrinhas, tá bom? Vidraceiro, caixa, ouro, baixo, jornaleiro, vassoura, faixa, bombeiro e tesoura. Então, vocês vão agrupar, tá bom? Vão distribuir as palavrinhas aqui. Tem 3 palavrinhas em cada característica dessas aqui. Então, primeiro, vocês vão colocar o nome de objetos com ditongo AI, quando a letrinha A e I estão juntas na mesma sílaba. Aqui, nomes de profissões com ditongo EI. Então, vocês vão descobrir aqui nominhos de profissões que têm a letrinha E e I juntas na mesma sílaba. E, por último, nomes de objetos com ditongos OU, quando as vogais O e U estão na mesma sílaba. Sempre quando a gente tem que classificar em ditongo, tritongo ou hiato, que não é esse caso aqui nem o tritongo, a gente separa as sílabas. Então, eu sugiro a vocês que escrevam essas palavrinhas aqui num cantinho do livro e separem as sílabas para vocês fazerem a atividade com mais segurança, tá bom? Bom, agora que nós finalizamos as atividades do livro, a tia Marília vai explicar para vocês aqui as atividades extras, tá bom? Eu comecei aqui, ó, com um resumo da matéria sobre os encontros vocálicos, né? Que são os encontros das vogais, o ditongo, o tritongo e o hiato, tá? Quem tiver dúvida, pode ler isso aqui tudo de novo, tá bom? E algumas atividades para vocês treinarem. Número 6. E a ordem aqui dos números não importa, tá, gente? Isso não faz diferença. As palavras foram retiradas de um texto. Separe-as em sílabas e classifique em ditongo, tritongo e hiato. Então, tem as palavrinhas aqui. Nessa coluna, vocês vão separar as sílabas dessas palavrinhas. E nessa última coluna, vocês vão classificar as palavrinhas em ditongo, tritongo ou hiato, tá bom? Bom, eu tenho um texto aqui. Leia com atenção e retire do texto palavras com ditongo. Ditongo é que tem duas vogais na mesma sílaba. Nesse textinho aqui, eu tenho 4 palavrinhas com ditongo. Vocês vão encontrar essas palavrinhas aqui e vão escrever elas no caderno para a tia Marília da mesma forma que a atividade anterior. Vocês resolvem no caderno, tá bom? Bom, essa atividade aqui agora. Atividade 9. Pinte de vermelho as palavras conforme a legenda. Pinte de vermelho não, pinte as palavras conforme a legenda. Vermelho, hiato e verde, ditongo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão separar essas palavrinhas aqui para a tia Marília em 2 grupinhos no caderno, tá bom? Divide assim em 2 colunas. De um lado, vocês colocam as palavrinhas em hiato, pode sublinhar elas de vermelho, para a tia Marília já saber que é hiato. E do outro lado, as palavrinhas que tem ditongo, e você sublinha essas palavrinhas de verde, tá bom? E por último, classifique as palavras abaixo em ditongo, tritongo ou hiato. Então, vocês vão escrever a palavrinha no caderno,
separar a sílaba e classificar conforme a divisão silábica. Se tem 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. Se tem 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. Se as vogais se separaram quando eu separei as sílabas, é hiato, tá bom? Bom trabalho, crianças. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo.